nós estamos hoje aqui no Café Filosófico para conversar com o Alberto, que vai falar sobre cultura e literatura moçambicana. Olá, Alberto. Olá, muito obrigado por me terem concedido este espaço para a gente conversar sobre algo que eu gosto tanto de falar, que é a literatura e cultura moçambicana. No artigo que você mandou, eu vi que você fala uma coisa interessante sobre direitos humanos linguísticos, né, que tem a ver também com o surgimento das literaturas em Moçambique. Você quer explicar alguma coisa sobre isso? Gostaria. Mesmo antes de adentrar para o tema, talvez só gostaria de fazer uma pequena alusão a um incidente que aconteceu recentemente, ontem, que foi uma publicação de uma cidadã natalense evocando que a escravatura nunca existiu no Brasil, e ela mascarou o filho para uma festa de Halloween com uma simbolização de um escravo. E isso, como africano, e representando diversos outros africanos que se encontram aqui, achamos que isso é um ultraje à memória histórica dos africanos, tantos africanos que foram levados do Brasil, aliás, de África para o Brasil, não por vontade própria. Por um lado, uma falta talvez de conhecimento histórico, ou uma vontade até de apagar a história. Então, queria primeiro repudiar este ato. Sei que há movimentos que já estão se manifestando em torno deste ato, mas só queria reforçar como um africano, como um moçambicano, que se sentiu bastante ofendido, ultrajado com uma publicação desse género. Agora, é muito importante essa manifestação mesmo. Agora, indo mesmo à questão dos direitos humanos linguísticos e como é que isso se interrelaciona com a literatura e a cultura moçambicana, em princípio, todas as línguas são consideradas como tendo capacidade de significar. Têm capacidade de expressar emoções, símbolos, até de construir, de fazer uma representação da realidade. E as línguas todas elas têm essa possibilidade. O que acontece é que algumas línguas, no caso de línguas africanas, línguas endógenas africanas, elas foram historicamente relegadas a esse papel como resultado do processo de colonização. E a gente consegue perceber isso ao rastrear, por exemplo, a história da origem das literaturas escritas nas diversas línguas ex-coloniais, que a maior parte destas literaturas africanas não são escritas em línguas locais, como resultado deste processo histórico que foi renegando a possibilidade destas línguas também significarem ou fazerem uma representação do real. Então, um debate que é muito recente, é um debate pós-colonial que tem a ver com o estatuto das línguas africanas na sua interação com as línguas ex-coloniais e como é que se pode defender os direitos humanos linguísticos a partir da valorização destas línguas indígenas que historicamente foram relegadas para um segundo plano. Então é um debate necessário não só para promover as línguas africanas, mas também reconhecer o direito que elas têm de poderem significar. Vocês têm, então, várias publicações feitas de literatura nas línguas tradicionais, não é isso? Ora, o processo histórico, no caso em Moçambique, o processo histórico da colonização, ele fez com que estas línguas não pudessem evoluir do ponto de vista da escrita. Porque quais eram os pressupostos da colonização? Um dos pressupostos, do ponto de vista ideológico, foi o que se construiu com a política de assimilação, que o africano, para ser considerado naquele contexto um português, porque a pátria era uma, que era a pátria portuguesa, e as diversas colônias em África já eram consideradas províncias ultramarinas. Então, para que alguém tivesse o estatuto de cidadão, ele tinha de renunciar à sua língua, renunciar à sua cultura, passar a falar apenas a língua portuguesa e aprender os costumes portugueses. Neste processo de aculturação, as línguas... Que é um pouco parecido com o que aconteceu no Brasil, né? Quando Portugal invadiu aqui, você tinha várias línguas indígenas e aconteceu esse apagamento cultural também, né? De fato... Aqui a gente tem quase nula publicação completa em língua indígena. Nós, de fato, também sofremos bastante isso. Em quase todas as colônias portuguesas houve essa tentativa de apagar totalmente as línguas indígenas.
as nossas línguas sobreviveram através da oralidade, mas a gente não teve o privilégio de desenvolver um sistema de escrita nestas línguas durante este período da colonização para que elas pudessem ter o mesmo privilégio que têm outras línguas escritas. Então, o processo de resgate das línguas indígenas e de introdução de sistemas de escrita, ele é um processo relativamente novo, de tal modo que se existem obras escritas, quer do ponto de vista da gramática ou de outras áreas, sejam elas da linguística ou da antropologia, devem-se a um trabalho que foi desenvolvido ainda durante o período colonial, mas por um conjunto de missionários, muitos deles protestantes, que tiveram uma atuação muito importante para a preservação dessas línguas e até para a introdução de um sistema de escrita. E hoje em dia, após a independência, com algumas reformas políticas que estão sendo levadas a cabo pelos vários governos africanos, no sentido de introduzir um sistema de escrita para as línguas africanas, que são maioritariamente de natureza oral. Tem uma citação que você faz do Cerejeira, né? Que ele diz que não queremos que sejam doutores, precisamos que eles sejam... não queremos educar doutores, queremos educar pessoas que sejam presas à terra, né? Porque, ora, vejamos, no período colonial, quando se introduz a educação, nós temos a educação que estava sob a responsabilidade das missões protestantes. Essas missões protestantes foram importantes para a disseminação não só do Evangelho, mas até da própria alfabetização. É claro que a alfabetização que foi feita pelas missões protestantes durante o século XIX foi muito limitada. Temos uma maior ação educativa a partir do século XX, nomeadamente no ano 1940, quando se assina a Concordata Missionária, que deu um poder privilegiado à Igreja Católica ou às missões católicas para começarem a se responsabilizar pela educação. O que acontece nesse contexto? A missão da Igreja Católica, ou a visão que as missões católicas tinham, não era de educar o povo para ele se emancipar, para se libertar. Era apenas dar uma instrução básica para que ele ficasse preso à terra, evitar, por exemplo, o êxodo rural, evitar que muitas populações nativas se atraíssem pelas cidades. Então, monta-se um sistema educativo bastante rudimentar. Veja, por exemplo, que este sistema educativo até era obrigatório. Então, mas muitas das crianças ou muitas das pessoas das zonas rurais que tinham acesso a esse sistema não conseguiam, por exemplo, superar os grandes níveis de iliteracia. Estamos a falar de pessoas que têm uma comunicação diária nos seus sistemas linguísticos, nas suas línguas indígenas, e que vão à escola para irem aprender a língua portuguesa e a cultura portuguesa, que são sistemas de representação completamente diferentes. E como os professores, todo o sistema de ensino era tão rudimentar, de tão baixa qualidade, e não havia nenhuma preocupação por parte do governo colonial para que estes indígenas, de fato, ou tivessem uma instrução libertadora. Então, foi uma instrução muito precária, razão pela qual o cardeal Cerejeira dizia que o objetivo da educação naquele contexto não era necessariamente transformar o cidadão o africano num cidadão culto, mas sim prendê-lo à terra, dar-lhe apenas o básico para ele saber ler e interpretar o Evangelho, coisas muito básicas apenas. Então, era também um instrumento ideológico de opressão. É muito parecido com o que foi feito aqui, né? Parece que segue a mesma estrutura, assim. Mas aí como é que surgiu dentro desse procedimento, como é que surgem os poetas, como é que as inquietações em relação aos mitos e os sentimentos começam a surgir nesse... É interessante o processo histórico do surgimento da literatura moçambicana, porque se por um lado a gente tem as missões protestantes atuando nos grandes centros urbanos que já existiam no século XIX, nomeadamente, temos uma maior atuação, por exemplo, em Quilimane e um pouco em outras regiões do centro do país e um pouco mais para o sul. A gente percebe que nesse contexto do século XIX, com esta educação bastante fragilizada, as elites,
os colonos, os donos de terras, por exemplo, eles mandavam os seus filhos para estudar em Havana, para irem estudar em Buenos Aires, irem estudar no Rio de Janeiro. Então, as populações moçambicanas só podiam ter acesso a essa educação bastante fragilizada. Mas houve um outro ponto também importante que foi fundamental para o surgimento de algumas elites letradas. Enquanto a ação educativa das missões protestantes ou católicas já era muito reduzida, há um movimento maçônico importante no século XIX. Este movimento maçônico, associado à construção dos novos centros urbanos, do mundo novo, né, como se considerava, e eles foram também construindo escolas. E essas escolas, que eram escolas liberais, né, orientadas pela visão dos maçons, uma visão muito liberal, num processo também de construção de um Estado novo liberal, foram fundamentais para que algumas das primeiras elites letradas moçambicanas fossem formadas nestas escolas maçônicas. Mas este não é um ato isolado, né? Devemos olhar também para o século XIX como tendo sido marcado por um ato muito importante, como, por exemplo, a introdução da imprensa em Moçambique. Concretamente na ilha de Moçambique, que no século XIX ainda era a capital, a primeira capital de Moçambique. E esta introdução da imprensa, inicialmente uma imprensa oficial, e que possibilitou que depois surgissem outras imprensas, uma imprensa católica, uma imprensa orientada para o trabalho, por exemplo, de grupos liberais, de trabalhadores liberais. Mas devo destacar que nesta fase inicial, por exemplo, no caso da ilha de Moçambique, em volta do capitão-general já se reunia uma pequena elite letrada que começou a desenvolver este espírito literário, começaram a organizar alguns saraus literários. Por exemplo, no século XIX, a ilha de Moçambique foi tão importante ao ponto de ter recebido o grande poeta da língua portuguesa, o Luís de Camões, assim como o poeta pernambucano, Antônio Gonzaga, que por acaso perdeu a vida na ilha de Moçambique. Espero que esta informação não seja totalmente nova para o público brasileiro, mas que foi um poeta muito importante para o Brasil e que esteve na ilha de Moçambique, ao mesmo tempo que se assiste algumas iniciativas muito embrionárias. Nós temos o primeiro poeta moçambicano, ou nascido em Moçambique, que escreve os primeiros livros, os primeiros poemas publicados, que é Campos Oliveira, que também estava na ilha de Moçambique, teve alguma atuação. Então, esses círculos de cultura letrada associados à imprensa iniciam no século XIX e expandem-se para o século XX, quando a própria imprensa, por exemplo, se expande daquele centro, daquela primeira capital de Moçambique, que foi a ilha de Moçambique, começa a se expandir para outros centros urbanos como Quelimane e depois para Lourenço Marques, que é a atual capital de Moçambique. Então, há uma associação entre a imprensa livre, acima de tudo a imprensa livre, e a imprensa que depois ficou conhecida como imprensa africana, que foi muito divulgada num dos maiores centros, que foi Lourenço Marques. Houve uma série de jornais, revistas, que estavam associados ao Grêmio Africano de Lourenço Marques, por exemplo, que publicavam vários textos com um cunho proto-nacionalista, e em torno do qual se reunia uma elite liberal de negros, alguns negros assimilados, alguns mestiços e alguns brancos liberais. Então, o embrião da escrita literária vai começar também associado à própria difusão da imprensa nos grandes centros urbanos. De tal modo que nos anos 20 e 30, por exemplo, ainda nesta fase muito embrionária da nossa literatura, já existe uma produção literária que se pode considerar como fundamental ou fundante para a literatura moçambicana, com nomes como João Albazine, que publica o primeiro livro de prosa, podemos assim considerar, intitulado O Livro da Dor. E temos, por outro lado, um grande poeta, que é o poeta Rui de Noronha, que tem uma vasta obra
dispersa pela imprensa. Então, é um período muito significativo em que... Essa imprensa, o caráter dela, como é que ela se colocava nesse momento? Assim, era uma imprensa libertária? Que tipo de... É muito interessante sublinhar que nós temos diversos movimentos da imprensa. Se por um lado nós temos uma imprensa oficial que reflete aquela visão imperialista, a visão oficial do Estado colonial, temos depois diversos órgãos de imprensa liberal. No caso da imprensa africana, por exemplo, a imprensa ligada ao Grêmio Africano, com destaque para o jornal O Africano, e posteriormente que se transformou no jornal O Brado Africano, trata-se de um movimento de imprensa que defendia, por exemplo, os direitos trabalhistas dos negros, os poucos negros que estavam envolvidos na máquina administrativa, que ocupavam serviços administrativos, mas também era um movimento muito grande de defesa dos direitos dos indígenas. Por exemplo, a questão da educação dos indígenas fazia parte das pautas, da pauta principal deste movimento da imprensa, deste movimento associativo, e eles discutiam muito esta questão. De algum modo, a gente percebe que estes ideais, por exemplo, da valorização da educação para os indígenas, da liberdade, dos direitos trabalhistas, da igualdade dos direitos trabalhistas entre a comunidade indígena que já ocupava cargos administrativos e os brancos que chegavam da metrópole ocupando mesmo os cargos administrativos, isto tudo foi fundamental para fomentar um espírito nacionalista que só veio a galvanizar-se a posterior. Mas as bases estavam ali já nesse movimento associativo, nesta imprensa uma imprensa muito engajada, na verdade, né? Porque não era uma imprensa igual à imprensa colonial ou à imprensa oficial, era uma imprensa nacionalista, de algum modo engajada pelos direitos dos nativos. Quando você fala, em vários momentos você fala, os liberais seriam as pessoas que estão ligadas aos movimentos de libertação de Moçambique, né? Que não tem nada a ver com o liberalismo econômico. Não, um pouco antes disso, porque nós temos alguns movimentos liberais, de fato, antes de um processo de independência. Por exemplo, falei dos maçônicos, a importância dos maçônicos e a ideia de igualdade que eles difundiam. A própria imprensa que se desenvolve nos anos 20 e 30, que é uma imprensa que não articula necessariamente uma libertação do africano, porque prefiro falar muito mais de um caráter mais proto-nacionalista desta imprensa, mas já começa a defender alguma liberdade de atuação, uma igualdade de direitos entre os trabalhadores, sejam eles trabalhadores de origem africana, mas trabalhadores que eram assimilados, neste caso que tinham cidadania portuguesa, apesar de serem africanos, alguns trabalhadores mestiços. Então, há um espírito aí que ainda é muito proto-nacionalista, mas que foi fundamental para inspirar os movimentos que começam a eclodir nos anos 40, através da própria literatura e na imprensa, que vão ter já um caráter mais nacionalista, de libertação. Então, esse é um processo que veio a seguir, a posterior. E você trouxe esse livro aqui, né? Que é Entre Memórias Silenciadas, que você estava dizendo que ele fala da relação com a língua, né? É interessante pontuar, talvez um pouco antes de eu falar do livro, que nós temos um processo muito longo de sistematização da literatura que começa nos anos 40 e 50 com nomes sonantes da nossa literatura, como José Craveirinha, Noêmia de Souza, e este período vai continuar, mas o que interessa muito sublinhar aqui é que no período pós-independência há também uma geração de ouro de escritores que começam a surgir e eles vão reivindicar um novo tipo de escrita literária, e esse novo tipo de escrita literária, por exemplo, ele tem na tradição africana, na tradição ancestral, representada pela cultura da oralidade, quer a partir do resgate das línguas locais, quer a partir do resgate do imaginário tradicional oral. Eles vão buscar esses elementos para escrever na língua portuguesa, que é uma língua
antigamente uma língua usada pelo colonizador, que vai ser emprestada um novo objetivo, que é o objetivo de inscrever uma literatura diferente, inscrever uma literatura que procura arquitetar uma identidade nacional, e um dos elementos que os escritores, os novos escritores, a partir da década de 80, vão usar é, de fato, este resgate da oralidade. Por exemplo, este livro que eu trouxe aqui, ele faz uma coisa muito interessante, que é a titulação dos capítulos. Ao invés de usar títulos habituais, os quais conhecemos para introduzir os capítulos, ele constrói toda a narrativa como se fosse uma orquestra timbila, que é um gênero de poesia oral da cultura Chope, no sul de Moçambique, que integra não só gêneros orais literários, mas também gêneros musicais, tem a componente da dança, tem a componente da teatralização. Então você tem uma diversidade de gêneros que compõem esta orquestra. Uma única manifestação. E ele, recuperando os diversos gêneros ou diversos subgêneros da poesia oral Chope, neste caso a timbila, cada um dos capítulos leva um nome que é o nome do gênero oral. Por exemplo, ele inicia com Mutsitsu, que na língua Chope quer dizer introdução orquestral, que é o momento em que os músicos da orquestra da timbila começam a preparar os instrumentos e a anunciar à comunidade que há um evento importante que vai começar. Ou seja, a orquestra vai começar, prestem atenção. Então, cada um dos capítulos ele vai introduzindo com diversos elementos que reportam a este gênero oral que é a timbila, e não é simplesmente uma espécie de representação da timbila na obra. É muito mais do que isso, porque há um efeito grande. A orquestra timbila é um dos elementos culturais mais simbólicos e mais representativos que a gente tem em Moçambique, hoje em dia considerado até o patrimônio cultural da humanidade, e ele, ao resgatar esses elementos para a obra dele, mostra, por um lado, esta supervalorização da timbila, mas também chamar a atenção para um elemento muito importante, muito grande, que ele vai narrar na obra, que é uma espécie de desconstrução da gesta revolucionária que caracterizou o período pós-independência, que vai ser feito num modelo quase que oralizado. Mas é muito importante ver como é que ele articula esses elementos todos. E era mesmo, mais ou menos, esta sugestão que eu queria mostrar, que é possível nós encontrarmos nesses novos escritores não só uma fonte, não só a oralidade como uma fonte, mas até uma espécie de um resgate estético ou a introdução desta oralidade para inscrever um novo código estético na literatura moçambicana que se produz no período contemporâneo. Muito interessante. E já dá perto da gente encerrar, ia ser legal você falar sobre o griot, né, que vai ter em novembro. Em novembro realiza-se o griot, o congresso que vai ser, pelo menos esta edição de 2018, vai ser sobre literatura e culturas africanas, e vai ser importante neste griot a gente poder conversar sobre vários aspectos ligados às literaturas africanas, a forma como, por exemplo, no contexto brasileiro, também são recebidas essas literaturas africanas, ou como é tratada a questão da ancestralidade africana na literatura brasileira. Eu, particularmente, irei fazer parte, como vários outros estudiosos ou escritores africanos, por exemplo, fará parte deste congresso, Paulina Chiziane, que é uma das escritoras da literatura contemporânea moçambicana, que também trabalha muito com estas questões da oralidade, do resgate da oralidade, do resgate da memória histórica, da ancestralidade africana. São temas com os quais a gente poderá aprofundar bastante no griot, que vai ser já este mês de novembro. Dia 19 até 19 dia 21, né? De de novembro. Na UFRN, ali no Ágora. E tem também um poema que você queria recitar para a gente, né? Sim, eu gostaria de recitar um poema, porque a questão da oralidade, do resgate da oralidade, do resgate das línguas africanas,
ocupam um papel importantíssimo no debate sobre os direitos humanos linguísticos ou sobre a questão da escrita literária em África. Como é que os escritores, esses novos escritores, se apropriaram de uma língua que servia ao colonizador e hoje em dia esta mesma língua tem novas funções, ou seja, esta mesma língua foi sendo transformada e adquiriu uma nova função sociosimbólica. E há um poeta e também jornalista, no caso, Albino Magaia, ele tem um poema muito lindo intitulado Nós Descolonizamos o Land Rover. E esta descolonização do Land Rover se aproxima à descolonização da língua portuguesa, que era uma língua ex-colonial, do mesmo modo que há uma descolonização de valores culturais que foram impostos por este superestrato europeu, ocidental, e é uma desconstrução total, que passa, esses elementos simbólicos e culturais passam a ter uma nova significação num espaço que é caracterizado por um hibridismo cultural. Então eu vou ler o poema para nós ouvirmos a proposta do Albino Magaia. Nós descolonizamos o Land Rover. Já não é o carro cobrador de impostos, nós descolonizamos-lo. Já não é o terror quando entra na povoação, já não é o Land Rover do Induna e do Cipaio. É velho e conhece todas as picadas que pisa. É experiente este carro britânico, seguro aliado do chicote explorador. Mas nós descolonizamos-lo. Numa top no Areal, sua tração às 4 rodas garantia a chegada às machambas mais distantes, às cooperativas dos camponeses. Entra na aldeia e no centro piloto, ruge militante nas mãos seguras do condutor. Obedece fiel a todas as manobras, mesmo incompleto por falta de peças. Descolonizamos o Land Rover. Descolonizamos o Land Rover com nossos produtos, compramos combustível que consome, com nossa inteligência, consertamos as avarias que surgem, com nossa luta, transformamos em amigo este inimigo. Nós, descolonizadores, libertamos o Land Rover porque também ficou independente. Afinal, transformaram-se os objetivos que servia. E hoje, é militante mecânico, um desviado reeducado, uma prostituta reconvertida em nossa companheira. Descolonizamos-la e com ela casamos e não haverá divórcio. De Tete a Cabo Delgado, do Niassa a Gaza, da sede provincial ao Círculo, este Jeep saúda quando passa o Caterpillar, seu irmão, outro descolonizado, fazedor de estradas. E cruza-se com o Berlês atarefado, ex-pisador de minas. Eles aprenderam com a G3, menina vanguardista na mudança de rumo, a primeira a saber e a gostar a diferença antagônica entre a carícia libertadora das nossas mãos e o aspecto sufocante e opressor do inimigo que servia. As mãos dos operários que o fabricam são iguais às mãos dos operários da nossa terra. Essas mãos inglesas que o criam, um dia saberão que ajudaram a fazer a revolução e vão levantar o punho fechado de solidariedade. Ruge este militante nas picadas da Zambésia, galga as difíceis estradas de Sofala, passa pelos pomares de Manica, pelo milho de Gaza, palmeiras de Inhambane, na cidade de Maputo descansa. Transporta pelo país os olhos dos estrangeiros amigos que querem conhecer de perto a nossa revolução. Descolonizamos uma arma do inimigo, descolonizamos o Land Rover, aquelas 4 rodas de um motor potente, aquela cabine dos mecanismos de comando, aquelas linhas de carroceria emanadas ao medo, já não afugentam o povo. Homens, mulheres e crianças do campo fazendo sinal ao condutor, pedem boleia. Nós descolonizamos o Land Rover, por isso o povo já não foge. Albino Magaia. Muito bom, muito bom. A gente vai ficar com o sabor desse poema. Muito obrigado. A gente conversou com
Alberto Mate, né? Sim. Alberto Mate, sobre cultura e literatura africana. Até semana que vem tem mais.